Nosso convidado tem 40 anos de carreira e está com um projeto novo Você no falar 40 anos de mercado. idade. Eu também, 40 anos de nossa. carreira. Começa, não se pergunta, não se fala a idade de um homem nem com uma pétala de flor. Não disse? Às vezes ele começou antes de nascer. Ah, pode ser boa. Aí, dá um rim. Essa foi boa. Estamos contando encarnações passadas. E lança agora, dia 30 de abril, um álbum em homenagem ao Tom Jobim. O Antônio Brasileiro trouxe aqui o Márcio Lemos com a gente. Bom Que dia, Márcio. legal, Bom dia a muito todos legal. vocês, muito obrigado, Diogo, Juliana e Renato. Eu estou muito feliz e a todos os ouvintes um grande abraço e uma curiosidade. Santa Bárbara é uma terra que sempre me acolheu. Ah, Não é de hoje, né? Eu já estive aqui várias vezes não tão na rádio, mas teve uma TV Cultura na época, então fizeram um especial, eu ganhei festival na cidade, né? Então, é um pessoal muito familiar, para mim, um pessoal muito querido. A Santa cidade de Santa Bárbara é Bárbara. maravilhosa, né? Acolhe todo mundo, um Muito coração bom. maravilhoso aqui. Muito obrigado. por- Seja muito por bem-vindo, tudo, muito obrigado obrigado. por estar aqui conosco, né, Rodolfo? Isso. Márcio, conta pra gente um pouco do seu trabalho agora, o Antônio Brasileiro. O Antônio Brasileiro, eu sou guitarrista e venho de uma linguagem jazzística. Então eu venho De quem? tocando jazz. Ah, jazz. Ah, Tá. Jazzística. Jazzística. Você Então- é jazz ou jazz? Como é que se Se pronuncia? você para os músicos, se você falar jazz, está se referindo a alguma coisa brasileira. Ah. Ou jazz brasileiro. Se você falar jazz, é a música americana. Ah, então Tem essa jazz, diferença. como se fosse uma brasileirização do Exatamente. jazz. Isso, Porque isso. eu acho que eu só vi jazz, o Caetano usa esse termo, Brasileiros. né? E aquele lá do... Não é o nome daquele que fez a música comprida lá, da asa que derreteu? Como é que é o nome daquele moço lá do Sonho de Ícaro? Biafra. Biafra. Ele falou, quem sabe, um jazz. Eu falei, quem é jazz? Você deve ser um primo, né? Um primo dele. Primo brasileiro. Ícaro. Não é. Então ele está se referindo ao estilo. Ao né? estilo. Então, quando você você conversa com o músico, ou um músico conversa com você, ó, eu toco jazz. Então, ele está falando que ele toca algo brasileiro com uma linguagem do jazz. Do jazz. Aí o cara que fala jazz, não, eu sou um guitarrista de jazz, né? Então ele está falando que ele tem uma linguagem realmente norte-americana. Isso. Mas uma coisa muito importante, você perguntou do Antônio Brasileiro. O Antônio Brasileiro, eu sou brasileiro, né? Nós somos brasileiros. Então, como brasileiro, eu não posso gravar um disco de jazz. Apesar de ser um estudante, um compositor e mexo com jazz. Mas a nossa cultura é a nossa música, a bossa nova, tudo que nós temos na nossa música. Se você grava um CD de jazz e fala que é Antônio Brasileiro Jobim, fica meio estranho, né? Por quê? O Antônio Brasileiro Jobim é o nome do Tom Jobim. Então o nome dele é Antônio Brasileiro de Almeida Jobim. Esse é o nome do maestro soberano aí, do Tom Jobim. Ele era extremamente brasileiro. Ele levou a música dele lá para fora e lá fora fez sucesso através do Frank Sinatra, que pegou a música, Garoto de Ipanema gravou. Quando ele volta para o Brasil, ele já volta o tom genial que reconheceram lá fora. Então, para nós irmos para fora, tocar para qualquer lugar fora do Brasil, a gente nunca fala que toca jazz. Primeiro porque lá, uma criança de 5 anos está tocando de olho fechado jazz e a gente está aqui se matando, né? É como um sambista. Se você falar assim, o Brasil é um país de samba? Sim, também, né? Tem Também. samba, é bem forte, né? É natural do povo brasileiro ter esse acesso ao samba? Sim. Mas por que a gente tem essa cultura do samba? Porque desde a nossa infância, todos os brasileiros sempre escutou um batuque de samba em algum lugar. É verdade. Fala assim, ó, tem um batuque de samba, quer dizer, a nação brasileira é isso, nós somos isso, né? Então o que eu fiz no meu trabalho? Eu peguei a música do Antônio Brasileiro como o início de uma jornada que eu fiz em alguns espetáculos, que era arranjar música do Tom Jobim, né, com arranjos mais jazzísticos, né? Isso durou, acho que uns 6 anos, as viagens minhas. Acabou isso, eu gostei tanto, só que eu falei, eu tenho que compor alguma coisa nessa área. E aí eu vim e componho as músicas, são bossa nova, todas, né? Não tem nada de jazz. Fala assim, tem jazz no meio? Bom, a gente improvisa com uma linguagem, harmoniza, né, tal, né? Mas é música brasileira. Então, esse projeto Antônio Brasileiro nasceu, na verdade, de espetáculos que eu fiz em São Paulo um período, e aí eu venho para cá, depois de um bom tempo, e começo a compor. Então, no ano de 2025, só para vocês entenderem essa jornada minha,
Ano passado, 2025, fez 40 anos de música. Você falou de 40 anos. Quantos anos você acha que eu tenho, né? Não vou nem falar, né? Eu queria. Como todo bom músico, começou com aquele violãozinho de plástico da feira com 4 Isso, cordas. Uma sempre quebrada. Então, ano passado, fez 40 anos de música que eu venho estudando música. Do dia que eu pisei em Tatuí, que é onde eu começo da música, né? Foram 40 anos. No meu aniversário, eu resolvi tocar com alguns amigos. Aí chegava num canto lá, vamos dar uma canja. Aí eu comecei a tocar e eles filmando, né? Falei, até que tá bonito, né? E eu chamo a Isa, eu conheço a Isa também há 8 anos, ela conhece muito a minha carreira, a minha vida toda, né? E eu trago ela para produzir isso para mim. Eu preciso de alguém que produza essas coisas, né? E aí começou com um videozinho. Aí desses vídeos começou a vir, ela pegou lá, desenterrou coisas das minhas composições passadas. Eu tenho 7 discos gravados. Esse Antônio Brasileiro... Sempre como instrumentista? Não, esses 2 últimos discos de 2025 é instrumental. Os outros é sempre canção. E quem canta são algumas cantoras que defenderam minhas músicas em festivais e tal, né? E tá lá no Spotify, depois tem bastante coisa. Aí vocês vão ver a beleza dessas cantoras, né? Os arranjos. Eu sou compositor, arranjo e instrumentista, né? Aí esse ano eu tive uma... Que é coisa pra chuchu, né? Pelo amor de Deus. Ele falou pra você, você eu faço só isso, gente. Mas Desculpa. acho que é da Pelo nossa amor de natureza, Deus, né, né? Renato? Quem mexe com música Pelo tem uma amor de natureza Deus, de achar que gente. tudo é fácil, né? É muito difícil, é claro. Tem Não, um talento inato, mas essa lapidação não é brincadeira. Não é brincadeira, é muita dedicação. Muita dedicação. Então, o que eu fiz ano passado, Diogo? Eu peguei e compus um álbum que chama Antônio Brasileiro, que eu precisava tocar em trio. Teria que ser uma coisa meio imediata. Ó, você vai tocar aqui, você toca ali, onde você consegue colocar, a Você gente fala toca. trio, são três Três guitarras. músicas. Não, bateria, Ah. guitarra e baixo. Ah, Quando a gente fala trio, quando a gente tem dessa linguagem jazz, é um trio, chama trio guitar, trio de guitarra. Ela tem uma linguagem... Cada um uma oitava, cada um... mais ou menos isso aí. Um faz um tinquim, faz tom e... Isso, um compra o som do... Isso, compra a frase do outro. É isso mesmo. Muito legal. É isso que a gente faz, é um trio. O trio, ele permite isso rápido e muito veloz. Bom, e aí, nesse mesmo ano de 2025, eu compus uma outra peça, né? Quando eu falo peça, um álbum, né? Que chama Cartas de Vila Lobos. Esse é um álbum totalmente também instrumental, mas com orquestra sinfônica. Então, em homenagem também ao Vila Lobos, que foi outro grande mestre da minha vida quando eu vou para Tatuí. Então, eu tive 2 mestres muito geniais, que eram o Tom Jobim, né? E o Vila Lobos. Essa é a base da minha música, né? Então, se você... mestre, hein? eu não sei se vocês vão gostar das músicas. Esses são as principais influências do seu trabalho, num todo? Sim, as principais. Depois que entra o jazz mesmo. Aí tem os músicos de jazz, que eu, como guitarrista, instrumentista, é uma linguagem. Então a gente vai lá e copia uma coisa de um cara aqui, mas nós somos brasileiros, não tem como a gente tirar essa cultura nossa, né? Swing, da negritude mesmo, né? Do negro, exatamente isso, né? Essa é a música brasileira. Aí o que eu faço? Eu vou lá e bebo um pouquinho da fonte do jazz e ponho um pouquinho na minha música ali para dar um temperinho e tal. Se a gente for pensar, quem faz isso no Brasil? A Elis Regina fez isso com os pianistas, porque geralmente os instrumentistas são os caras que estudam muita música, né? E eles viram arranjadores, compositores, e você é um cantor, Diogo. Aí você fala assim, pô, tô precisando de um bom instrumentista. Pô, cara, você não quer tocar pra mim? Eu vou fazer um som ali, ou então vou gravar. Você não quer gravar as guitarras pra mim? Um cantor sempre vai precisar de um bom instrumentista. Verdade. E o instrumentista também tá vibrando pelo cantor. A Elis Regina... É simbiótico, né? É simbiótico. A Elis Regina, né? A obra dela, na verdade, é composta de vários compositores. E todos esses compositores, ela que abriu a porta para esses compositores. Beto Guedes, Milton Nascimento, né? Gil. Acho que a única que ela não abriu a porta foi pro Tom Jobim, que o Tom Jobim já era o Tom. Era o maestro. Acho que Fagner, Belchior, todo Renato mundo, Teixeira. Todo mundo, cara. E a gente precisa... Ela escolhia a arte, né? Independente de onde vinha, né? Isso, exatamente. Então eu ofereço minha obra como compositor e arranjador. Aí a outra questão é o instrumentista. Aí eu tenho que ter um disco instrumental para mim poder tocar, né? Porque senão eu faço disco de orquestra, eu tenho uma sinfonia,
eu tenho um concerto de violão e voz, tem bastante coisa. E esse último é Vila Lobos, que é um concerto de trio instrumental, é bem contemporâneo. É trio instrumental, que a gente fala que é com uma linguagem de jazz, com a orquestra sinfônica, que é uma linguagem erudita, da música clássica. Então são as duas fontes que eu tive na minha jornada como músico estudando, né? E é muito forte isso dentro de mim, né? Então não tem como... e composição? Bom, eu componho desde criança. Desde criança eu fui cantarolando as coisas, né? E aí depois de grande que eu aprendi música, eu comecei a registrar o que realmente eu venho fazendo, né? E nesse registro, quando eu falei de Santa Bárbara, né? Santa Bárbara me acolheu muito bem, porque eu ganhei um festival aqui em Santa Bárbara, muitos anos atrás, quando tinha a TV Cultura, né? E foi assim, grandioso aquele festival para mim, que eu ganhei como melhor instrumentista e melhor arranjador. Eu não ganhei como canção, a canção era minha, mas eu ganhei como melhor instrumentista e arranjador. Depois desse prêmio, aí fizeram uma entrevista comigo na TV Cultura, foi muito bonito. Depois dessa entrevista, eu comecei a viajar ao Brasil. Até que um dia eu ganhei um prêmio do Yamando Costa como melhor instrumentista brasileiro. Nossa. Nós temos aqui o melhor instrumentista brasileiro. Não, mas isso mais tempo, hein, cara? Quem foi rei não perde a majestade, né? Isso, Isso aí. é porque, assim, eu acho muito legal, a arte tem dessas coisas, né? Porque tem um tecladista, eu esqueci o nome dele, norte-americano, já antigo, que ele, negro, aí ele, acho que não sei se ele foi adotado, ele cresceu com a música clássica, quando ele chegou ao piano, ele começava a bater no piano assim, é o Chuck Berry, que fica né? Ficava batendo, e que assim, deu uma vida para aquele negócio. E exatamente. Porque é esse impulso natural que transforma a matemática, a regra em arte, né? Exatamente. Porque se você chegar no arranjador, ele vai pegar a escala, ele vai te entregar ali um quadrado. Agora a arte está justamente na poesia individual de quem Na toca. identidade, né? E na identidade que você coloca ali, que você emprega na sua arte. E é uma vida, né? Porque você entende que você, depois de grande, que você estudou muita música, você percebe que você é um sacerdote. Mas o que é esse sacerdote? Cara, música pra gente é a nossa alma, é a nossa vida, é tudo, né? E uma coisa muito importante, quando a gente cria essa consciência dessa coisa sacerdotal, né? Que nós fazemos música não é pra gente, a gente faz música para ser humano, para melhorar a qualidade da pessoa como ser humano, né? Para melhorar muita coisa da vida humana, né? Você é o primeiro músico, músico ou musicista, né? Músico. Músico, né? Pode ser musicista também, viu, Diogo? Porque quando vai falar, quando é uma mulher, ele chama de música, ele Fica bom. fica bom. Porque assim, poucos têm essa consciência, porque a gente precisa entender o que é a radioterapia se não vibração de ondas. Exatamente. Trazendo Perfeito. cura. Cura, né? é isso que eu tô falando. Então essa vibração, porque assim, eu toquei baterias, muito basicamente, e o pessoal fala assim, bateria é barulho e tal. Eu falei, gente, bateria é vibração, música é vibração. Você bate na corda e ela emite o som, é som. Sim. E a energia pode tanto curar, pode elevar o astral, pode deixar a pessoa... Como pode jogar lá embaixo. Pode jogar lá embaixo. Então, a depender da música, inclusive tem uma tribo indígena brasileira que é assim. Quando a criança nasce, a mãe cantarola uma música. Oh, que lindo. E as crianças ela tem que saber que música é essa. E como é que ele se apresenta? Qual é o seu nome? Diogo Pinheiro? Não é. Qual que é a sua música? Qual que é a sua música? E ele tem que cantar a música dele. Lindo, cara, porque aquela música é a vibração de vida dele. Esqueci o nome da tribo. Tá. Então, assim, é muito importante isso, porque quando a gente vê muitos músicos, né, musicistas, eles tecem uma crítica a um determinado tipo de música, um determinado gênero musical, eles estão falando justamente disso, dessa ruptura, dessa harmonização vibratória, essa conexão vibratória que a música causa. Ela tem que ter, cara, senão não dá para fazer música. É impossível a gente não ter música e não ter uma consciência sobre o valor dela e o papel dela dentro da sociedade, né? Nesse aspecto eu sou muito crítico, né? Então eu acredito o seguinte, que música e músicos, eles estão aqui para elevar um pouco a vibração dos seres humanos. Aliás, a arte em geral, tá? Sim, né? Então, a música é arte. É matemática. Matemática. Né? Matemática é arte. É uma matemática virada em arte, né? É uma matemática sonora, uma matemática visual. Não é matemática da conta, mas é matemática, né? E música, se a gente estuda música, já falou de bateria, ali é um tratado de ritmo, melodia e harmonia. É uma cumplicidade total. Isso já é matemática. É matemática. É matemática, né? Então, assim, o músico, o artista, acho que o papel dele, eu vejo assim, todo mundo tem um papel dentro da sociedade, né?
ou nós somos guerreiros, ou sacerdote, ou comerciantes. No meu caso, eu me descobri como sacerdote, né? E qual é o seu sacerdócio? Fazer música para os outros e para elevar a nossa espécie como ser humano. A gente precisa realmente melhorar como ser humano. Precisa. Né? E a música, já que eu tô aqui, né, Renato? Vamos aproveitar e fazer música. Então, eu acredito o seguinte, que música tem um poder de mudança. Eu falo isso porque a música, na minha vida, me transformou a minha vida, né? Muito. E até hoje ela transforma, né? Você fala assim, qual é uma das coisas que você mais tem prazer na sua vida? Música. Música é uma coisa assim que se você tirar de mim vai dar muito problema, né? Eu conheci muita gente, muitos adictos, né? Que a música, quando eles abraçaram, adotaram um instrumento, adotaram a música, eles conseguiram resolver metade dos problemas, inclusive a adicção. Tudo. Eu concordo. Então, assim, eu acho que a música, ela tem eu acho que talvez, sem querer ser esotérico, até porque eu não sou, mas ela consegue trazer, assim, ligar o imanente com o transcendente, ela consegue equilibrar a magnitude do indivíduo, né? Verdade, é isso então, mesmo. A pessoa que está cantando, ele canta, que está tocando, ele precisa ter essa convicção que o legado dele ele é intangível, mas a pessoa carrega o resto da vida. Perfeito, Diogo, é isso mesmo. Esse é o Sábado, domingo, eu fui almoçar com a minha família e a minha filha, né, autista, meio peraltinha, levantou, não consegue ficar muito tempo parada. Aí tinha um cara tocando lá, fazendo voz e violão, né? E aí quando ela eu fui lá, peguei na mãozinha dele, dança com o pai. Aí ele começou a cantar uma música lá. Eu confesso que eu não sei a letra da música, mas na hora que ele começou um riff, aí, eu não sei se era a fumaça da churrascaria ou se é um ciclo que caiu no meu olho, sabe? Você começa. Não sei se foi alguma alergia repentina. Porque ele tá lá, não sei o que, isso aqui. Aí quando eu olho pra minha filha assim, ela toda feliz, achando que o mundo é dela. Quando eu olho pra ele começa, você é a razão da minha vida. Aí eu fechei o olho. Aí o Cisco chegou firme, hein? Sai daqui, Cisco. A fumaça. Não, alguma alergia repentina, alguma janela aberta. Então é isso. E que essa conexão, ela